Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Urbanidade, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião. Estou hoje na companhia da Ana Carolina. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda. Oi, João, tudo bem? E você? Muito obrigada. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal, Ana. Estamos aqui com a casa cheia para um bate-papo que a gente fica muito contente de receber aqui para falar sobre o dossiê Território, Gênero e Interseccionalidade, publicada pela RBU recentemente. E estamos aqui com 3 das 4 organizadoras desse dossiê, a começar pela Gabriela Leandro Pereira. Tudo bem, Gabriela? Seja muito bem-vinda. Olá, João, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Eu sou Gabriela Leandro Pereira, sou professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Maravilha. Também com a Paula Freire Santoro. Seja muito bem-vinda, Paula. Agradeço, João, Ana Carolina, Gabriela, Rossana, que estão por aqui com a gente. Aproveito para me apresentar. Eu sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP, coordeno desde 2014 o Lab Cidade, agora numa gestão compartilhada com outros coordenadores, estava nessa organização do dossiê do qual a gente vai falar hoje. Muito legal. E por fim, a Rossana Brandão Tavares. Tudo bem, Rossana? Seja muito bem-vinda. Oi, João. Oi, Ana. Obrigada pelo convite. Bem, eu sou professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, Niterói, e também professora do programa de pós-graduação e coordenando um grupo Urbanas junto com a professora Fernanda Sanches no GPDU. E a quarta organizadora do dossiê é a professora Diana Helene, professora da Universidade Federal de Alagoas, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, também, que já esteve aqui no Urbanidades participando do episódio número 7, Prostituição e Direito à Cidade. Então, quem tiver interesse também de ouvir esse episódio, fica aqui a dica. Como anunciado, a gente está aqui justamente para falar sobre o dossiê temático Território, Gênero e Interseccionalidade. Antes da gente entrar nas temáticas que envolvem o dossiê, queria parabenizá-los, evidentemente, pela iniciativa. Sem dúvida, foi muito bem sucedida a proposta. No editorial vocês citam, que vocês receberam 149 textos para serem avaliados e eventualmente comporem esse dossiê. E eu queria também ouvir de vocês ao que se deve tamanho interesse pela publicação nesse dossiê. Não, é porque essa discussão acho que nos afeta profundamente, sobretudo nesse contexto de pandemia. Já é notório, e muitas pesquisas já têm mostrado a dificuldade das mulheres conseguirem publicar em periódicos, conseguirem ter espaço, inclusive de uma forma comparativa com a dos homens, ter um espaço de fato de difusão intensa, se comparados à produção de homens que têm uma notoriedade no mundo acadêmico. E a pandemia revelou essa desigualdade de uma forma muito significativa. E eu acho que esse dossiê, ele aponta também para essa questão, Então, de uma certa forma, é um dossiê que a gente se preocupou, inclusive em termos de prazo, ser bastante flexível para não só conseguir uma divulgação ampla, que muitas das vezes no primeiro momento a gente sabe que não necessariamente isso chega para todo mundo, Então ter um intervalo entre a divulgação e o prazo para submissão, isso foi uma questão importante, no entanto que a gente inclusive chegou a adiar, uma vez o prazo, e nesse adiamento a gente acabou recebendo muito mais artigos. E o outro aspecto importante é esse giro que a gente está vivendo no campo da arquitetura, do urbanismo, do planejamento urbano, de um interesse cada vez maior em pesquisas no debate sobre interseccionalidade, nas discussões sobre gênero, o debate sobre as teorias feministas para a discussão sobre espaço, território, territorialidade. Então, eu acho que a gente acabou capturando, esse desejo, mas também essa falta de espaço para receber publicações, e divulgação de pesquisas que levem em consideração essas dimensões que o dossiê traz. Nesse sentido, complementando aí o que a Rossana colocou, a gente recebeu muitos trabalhos, Até porque o que a gente pedia eram trabalhos com experiências situadas, trazendo as dimensões de gênero, raça, classe, sexualidade, entre outras, ou seja, era para olhar um conjunto interligado de opressões que incidem sobre a produção da cidade, muito pouco produzido e muito pouco debatido no campo do urbano. A gente tem uma tradição de olhar classe, como a grande organização
produção do território. Eu acho que esses 149 artigos é porque a gente trouxe outras dimensões. Está muito presente o desafio, tirar esse lugar neutro da ciência, da produção do conhecimento, tentando se aproximar com outras realidades experienciadas por outros sujeitos, num esforço coletivo teórico e político. Eu acho que a Gaia também podia comentar um pouquinho sobre uma ideia de construir uma nova epistemologia, uma nova forma de refletir, se colocar, né? Eu acho que ter uma chamada onde o debate central fosse esse, tira, né, assim, das marginalidades, né, dos outros dossiês ou de outras chamadas, enfim, hoje de repente tem um, tem dois, assim, mas se traz para o centro do debate, né? Então eu acho que essa possibilidade também acho que atraiu bastante gente. Daí fiquei pensando também que a gente fez uma chamada bem generosa, assim, também, em termos de não engessar uma única possibilidade de texto. A gente pensando, né, tanto em questões epistêmicas ou metodológicas, assim, como é que era preparar uma chamada que acolhesse, né, o debate que envolvesse esses temas, mas ao mesmo tempo sem querer enquadrá-lo numa estrutura textual ou numa organização, enfim, de questões ou de modos de escrita que, de alguma forma, também poderia tolir uma série de outras experiências de produção de conhecimento que a gente queria ressaltar. Foi muito interessante ver também a natureza dos trabalhos que chegaram. Alguns trabalhos que se debruçavam mais especificamente em trazer esse debate epistemológico, alguns que traziam mais fortemente uma apresentação de um processo metodológico, em processo de experimentações, trazendo também, não exclusivamente essa escrita alfabética como a principal, mas explorando escritas e junto com proposições gráficas, cartográficas, ou pensando outras comunicabilidades e textualidades, que essa abertura, de alguma forma, né, não só para os temas, mas modos de pensar e de trabalhar, e operadores conceituais, metodológicos que pudessem contribuir para esse debate, poderiam, de alguma forma, estar ali presente no dossiê, né, assim, eram aceitos. Então isso também foi muito interessante, assim, acho que o trabalho de agrupar, né, eu acho, os artigos, tentar ver quem dialogava com quem, foi uma experiência absurdamente enriquecedora, eu acho, pra gente como organizadora também, de entender as possibilidades que uma chamada acolhedora, assim, em termos de questões e métodos e formatos e epistemes poderia trazer. E aí, não sei se vocês concordam, assim, eu acho que o dossiê acabou retratando uma preocupação muito nossa no início, assim, quando a gente foi convidada para participar da comissão editorial, era de que a gente vinha observando, né, uma certa tendência de um enquadramento das pesquisas com essa discussão da interseccionalidade, de gênero e teorias feministas como uma questão específica, né, como um nicho ali dentro da discussão da arquitetura, do planejamento, do espaço, enfim. E eu acho que esse dossiê, ele mostra, né, como que essa discussão ela precisa ser cada vez mais enraizada e ser percebida como estrutural. E eu acho que tem vários artigos que vão mostrar isso, inclusive no modo como a gente naturaliza historicamente a forma como a gente se referencia aos territórios, por exemplo, territórios populares, né, com esse viés de classe muito marcado no modo como a gente categoriza ou conceitua as nossas pesquisas. Então, estou lembrando aqui de vários artigos que tratam de uma forma direta ou indireta sobre isso, mas a gente, se vocês derem uma olhada, né, só nos títulos é possível perceber a diversidade de temas e como que essa discussão da interseccionalidade ela é estrutural e perpassa todos os artigos. É um olhar para a interseccionalidade não como um método que divide os dados quantitativos e mostra leituras do urbano a partir de divisões, mas como outros modos de produzir conhecimento, que inclusive, se vocês forem ver a riqueza das imagens, a gente abre com um texto que tem umas imagens maravilhosas, que trazem memória, trajetória das mulheres, imagens do fazer cotidiano. Então, um pouco tentar sair dessa visão binária e quantitativa que tem inundado, né, as nossas pesquisas sobre interseccionalidade. É claro que a gente precisa ter dados em separado para a gente ler a cidade, mas é muito diferente eu olhar os dados friamente em separado. Outra coisa é eu entender a experiência de vida, a experiência situada de viver essa cidade que esses corpos têm, né? Então são trabalhos muito etnográficos, situados mesmo nas questões e na vivência desses corpos.
Maravilha. Eu queria aproveitar esse gancho da interseccionalidade, porque a palavra interseccionalidade, ela vem no título do dossiê, junto com gênero e território. Eu acho que é indispensável que a gente entenda um pouquinho mais sobre o que se entende por interseccionalidade, sobretudo quando vocês explicam que ela se constitui como uma opção metodológica, né, dos artigos que compõem o dossiê, e também o primeiro bloco que vocês contam sobre as conversas epistemológicas sobre o corpo e território. Então, vocês poderiam contar um pouquinho mais sobre a interseccionalidade, o que ela significa quando a gente pensa no conjunto de artigos publicados no dossiê? Eu acho que uma coisa que foi interessante também observar assim, nos textos que chegaram é que alguns, por exemplo, traziam questões de gênero, ou raça, ou classe, a partir de dados, né? E começava a desenrolar uma reflexão sem utilizar necessariamente uma bibliografia ou referência feminista, ou que tratasse questões de gênero, raciais, pensando que só trazer, né, para a visibilidade um dado sobre gênero, ou sobre raça, ou sobre classe, e desenrolar o artigo, daria conta da interseccionalidade. Da forma como a gente tem construído, né, a ideia de interseccionalidade está menos em relação a aparecer em termos de dados, assim, as informações sobre gênero, raça ou classe, mas entender a natureza interligada das opressões que posicionam de forma distinta sujeitos e sujeitas na nossa sociedade, assim, né, e nas nossas cidades. Então, acho que para além de identificar, assim, que existem, obviamente, né, enfim, em termos de dados, presenças em todos esses processos urbanos, enfim, e dinâmicas analisadas, ou trazidas como central no trabalho, é entender a natureza das opressões dessas relações. Eu acho que isso pra gente foi uma questão importante de, inclusive, ler os trabalhos e entender, bom, o que é um trabalho que traz questões de gênero, traz questões de raça, ou traz questões de classe, mas que não se debruça para analisar essas presenças a partir das relações de poder, das dimensões estruturantes da nossa sociedade, que interferem, que impactam, né, nas diferentes possibilidades de inserção, sobretudo, nessa cidade. Então, eu acho que da forma como a gente veio trabalhando, né, e aí, assim, gênero, raça, classe, sexualidade, enfim, outras dimensões, né, de marcadores de diferença também podem ser incorporados nesse debate, mas menos como dado, e mais o como que essas informações nos ajudam ou traz para reflexão elementos que nos informem sobre essas naturezas de relações de poder existentes nas nossas cidades. Que são coloniais, né? Amplia a ideia de poder, a ideia de como as hierarquias organizam a cidade, né? E tem uma questão que eu acho que era também muito caro pra gente, né? Quando a gente estava pensando, inclusive no título, né? Era que quando um tema ganha uma visibilidade, né? Como as pesquisas de gênero ganharam, né? E aí tô falando aqui de tema, no olhar de quem não está envolvido numa pesquisa com essa perspectiva, né? A partir do viés da interseccionalidade. A gente começou a perceber que alguns artigos, algumas pesquisas, né, que estavam sendo publicadas, tratavam o gênero de uma forma muito distanciada e também muito ainda nessa perspectiva de uma certa neutralidade científica, né? Num lugar ali meio como um somatório de mais um tema de falar, quando fosse falar sobre habitação, quando fosse falar sobre desigualdades e segregação, enfim. E a gente queria deixar muito claro que também falar a partir da interseccionalidade é também pensar um projeto político, metodológico e epistemológico, né? Eu acho que o feminismo negro, latino-americano, estadunidense trouxe essa discussão bastante importante para nós aqui, para a gente pensar esse cruzamento dessas opressões estruturais, como a Gaia colocou, de raça, classe, gênero, e a gente tentar entender o que tem sustentado a perpetuação dessas desigualdades, mas também do ponto de vista epistemológico, como é que isso também nos atravessa na forma de produzir, inclusive, pesquisa, e considerando o nosso campo da arquitetura do urbanismo, que é uma disciplina também não só teórica, né, analítica, mas também propositiva, como é que isso afeta a nossa forma de intervir, de pensar o território, né? Então, acho que também a gente não queria abrir mão de trabalhos que trouxessem essa abordagem interseccional nesses termos. Percebe-se também um esforço de vocês, enquanto organizadoras, em lançarem uma luz sobre o que podemos chamar de narrativas contra-hegemônicas, que vocês também chamam de narrativas contra-hegemônicas, tensionando inclusive
inclusive, essas formas mais tradicionais de se pensar, conceber e organizar o espaço. E o segundo bloco do dossiê é focado justamente nestas escrevivências, certo? Sobretudo com as políticas de cotas e ações afirmativas, né, dos governos anteriores, eu acho que uma coisa que fica muito perceptível, assim, é a quantidade de estudantes de graduação e pós-graduação que são, enfim, oriundos dos tais territórios populares, entre aspas, como a Rossana comentou, que são majoritariamente territórios negros, né, territórios periféricos ou centrais nas cidades, mas que estruturados a partir de uma série de violências e interdições, e ao mesmo tempo esses estudantes estão acessando o ensino superior e a pós-graduação e produzindo pesquisa desde seus próprios lugares. Então, a ideia de escrevivência, que é uma ideia que a gente toma de empréstimo da Conceição Evaristo, da escritora, traz como questão uma possibilidade de escrita situada, né, que eu acho que é um pouco esse centro do nosso trabalho, mas sobretudo situada a partir de uma condição, né, de mulher negra num país específico, é o Brasil. Assim, né, a forma como a Conceição constrói o seu argumento em torno da escrevivência, isso é uma escrita não necessariamente o tempo inteiro autobiográfica, mas uma escrita que é atravessada por essa experiência de uma mulher negra no Brasil. E acho que uma questão que pra gente era importante era assim, o que esses estudantes, né, acadêmicos que vêm dos territórios periféricos, populares, pra gente territórios negros, enfim, majoritariamente, o que eles estão produzindo, elas estão produzindo, a partir de que questões, que afetações, que arcabouço teórico e que experiências vividas são essas que são carregadas para os trabalhos e possibilidades de carregá-las para os trabalhos acadêmicos. Quando a gente pensa nesse acolhimento das escrevivências, é também, novamente, contra essa ideia de uma ciência neutra, imparcial, e assumindo mesmo esse lugar da implicação da experiência pessoal nessa cidade atravessada pelos marcadores da diferença, o que significa pensar e escrever, refletir, enfim, academicamente sobre isso, com esse corpo, com essa experiência, com essa história. Então isso ganhou também no trabalho um conjunto de artigos que foram enviados, individuais ou coletivos, que se debruçaram a pensar e a refletir e a construir metodologicamente procedimentos, enfim, de olhar, pensar, refletir, escrever sobre a cidade, desenhar, construir imagens sobre a cidade afetadas por essa experiência. Tanto que acho que isso pra gente, talvez esse texto tenha sido um bloco de textos que foi realmente uma escolha, assim, desse conjunto, porque foram muitos trabalhos nessa direção, que nos trouxe também, acho, nessa percepção, cara, então tem muita gente produzindo, né, deste lugar, movido por essas questões. É chato dar um exemplo de um dos artigos, mas tem um sobre refúgios, situação de refúgio, outros que vão olhar a fabulação das idosas, outro que coloca a perspectiva da puta feminista, inclusive, para pensar prostituição e espaço urbano, dialogando com a Diana Helene, que é uma das nossas editoras aqui. Mas eu acho assim, tem um deles que é interessante para a gente pensar um dossiê acadêmico, mistura a forma e o conteúdo da escrita, ao mesmo tempo sendo literatura, é um artigo, provoca o leitor, né, academicamente, teoricamente, mas também subjetivamente. Até nos textos tenho colocado uma citação desse artigo, que é a mulher em situação de refúgio contando a situação, as agruras aí do exílio forçado. Elas vão e contam: na correria, a mãe pegou por engano o gato que estava enrolado no lençol da cama, achando que era a filha. Já distante alguns metros, percebeu o equívoco e voltou para buscá-la. Ou seja, a situação de refúgio é tão sair desesperadamente da casa, que ela nem viu que pegou o gato, não pegou a filha. E ao mesmo tempo cômico e ao mesmo tempo trágico. É literatura e descreve a experiência de uma situação de refúgio. Então, isso tem vários textos muito, muito bonitos, muito profundos, sensíveis. Um pouco nessa esteira do nosso papo de hoje, tanto a leitura do editorial quanto dos artigos provados no dossiê, a gente retoma a reflexão das mais diversas violências urbanas que podem existir quando a gente pensa no cotidiano das mulheres, no contexto urbano, no contexto das cidades. A gente resgatou só como um exemplo um dado divulgado pela Fundação João Pinheiro de um estudo sobre o déficit habitacional no Brasil, né, que revelou que entre os anos de 2016 a 2019, o déficit habitacional no nosso país é majoritariamente feminino, 60% composto por mulheres solos, algumas
algumas delas vivendo em condições de habitação precária, em situações de coabitação, de ônus de aluguel e por aí vai. E o déficit habitacional é uma das diversas violências urbanas, as quais as mulheres são as principais vítimas. E a gente queria saber como é que o dossiê explora essa questão, né? Quando a gente pensa na violência urbana e nas diversas violências urbanas. Bom, inicialmente, na chamada do dossiê, a gente convidou a que enviassem trabalhos que mostrassem os diversos processos de acumulação por dispossessão estruturais que os corpos viveram nos nossos territórios. E a surpresa, eu acho, e isso virou um bloco do dossiê, foi a reunião de leituras do espaço, muito diversas, que envolviam leituras sobre processos de dispossessão mobilizados por muitas e diversas formas de violência interrelacionada. Então, desde violência pública, estatal, governamental, ou seja, a ausência do governo em alguns territórios ou a sua presença precarizada e violenta, ostensiva do governo, mas também de poderes paraestatais, milícia, tráfico, outros regimes de controle aí desse território da pobreza. E o que é bonito, assim, desses artigos é que, ao trazer para esse enfoque, né, olhando gênero e interseccionalidade, soube entender os efeitos dessa sociabilidade de violência sobre as mulheres. Então, mães solos culpabilizadas por não estarem educando seus filhos, elas estão morrendo nessa guerra também, elas sofrem feminicídio, uma rotina violenta que podia estar expressa numa foto que eu vi outro dia, vários homens aí armados e a mulher indo levar o filho no colégio, né, com a lancheira. É esse olhar sobre um tema que está sendo discutido de forma genérica, como a guerra, a cidade em guerra, como ele afeta o cotidiano dessas mulheres e mostrando que se a gente generificar e racializar a conversa sobre as nossas cidades, a pesquisa urbana seria diferente, compreenderia, daria mais atenção, né, a como essa vida cotidiana, né, é alterada. Esse é um dos exemplos, mas outras violências também apareceram. A violência colonial, processo de dispossessão dos territórios negros. Tem um artigo bonito que fala de um território que era um quilombo e que hoje é uma operação urbana, né, consorciada, ou seja, é um instrumento bem estudado pelo urbano, mas não, que ele não é olhado, ele não observa o território a partir das históricas e lentas dispossessões que esse território negro sofreu. Então, é um artigo que conecta quilombo com conjunto habitacional, com ocupação, né, que vai trazendo aí a dimensão das mulheres negras nesse território e também provoca a própria ideia de dispossessão que a gente olhou procurando compreender como um processo de dispossessão muitas vezes econômica a partir de estudos do trabalho ou da produção e de como essa produção se dá no território, né? A gente passou a olhar de repente sobre outras formas, sobre outras lentes. E mais outros rapidamente, né? Outros dois que eu gosto muito, a ideia do endividamento como uma violência financeira que incide sobre os corpos, né? E se você falou da moradia, Ana, o endividamento imobiliário é a principal forma de acesso à moradia. E aí tem um artigo muito bonito, que aparentemente muito tradicional, que elas vão olhar o endividamento imobiliário a partir do Minha Casa Minha Vida, né? E elas vão ver que várias famílias, e principalmente mulheres, não conseguiram pagar as suas dívidas imobiliárias e perderam a casa em leilões de imóveis da Caixa. Então, se por um lado Minha Casa Minha Vida queria ser uma política habitacional inclusiva, ela foi construída a partir de uma ideia de endividamento, dessa propriedade privada que você tem que se endividar, e as mulheres não conseguem, né? Então elas estão sofrendo uma violência financeira que passa por como gerir as dívidas, suas obrigações financeiras, que retomam vínculos frágeis. Então, perda da moradia significa essa mulher voltar para casa, voltar para a família, né? O que algumas autoras aí chamam de uma volta aos mandatos de gênero, estão dentro do lar, que de doce não tem nada, né? Assim que a gente está apresentando esses textos. Quando a Ana fez a pergunta e o comentário do déficit habitacional, que hoje, né, incide basicamente sobre as mulheres, inclusive mulheres que são responsáveis por domicílios, né, que é assim que o IBGE faz o levantamento, eu acho que quando a gente olha esses artigos e essas pesquisas que trazem relatos, narrativas e trazem aspectos qualitativos mesmo dessa experiência do endividamento, a experiência do que é se sentir ameaçada de despejos, né, forçados, se sentir ameaçada pela violência policial, se sentir ameaçada pela precariedade urbana, que também incrementa o déficit habitacional, eu acho que não só traz vida para esses números quantitativos, para esses percentuais, mas eu acho que
também traz uma pergunta que é: o que significa pensar justiça social a partir do corpo das mulheres? Eu acho que essa é uma dimensão profunda que esses artigos nos apresentam para a gente refletir no nosso campo das ciências sociais. Essa dimensão que você está trazendo, Rossana, ela é muito presente porque ela é a experiência. E a experiência de você estar endividada vai linkando, né, essa mulher a endividamentos. Gente, assim, se a gente pensar no nosso cotidiano, com quem a gente se endivida? Eu posso me endividar com o banco, perder o imóvel no leilão, posso me endividar com a família e fico eternamente devendo favores, gente. Quem não deve favor para a família e como esse favor vai nos enredando ali, como dizem os espanhóis, vai nos prendendo, a gente está devendo um favor que a gente nem sabe qual é. É um acordo que ele pode vir violento. Ou com os regimes paraestatais que estão operando nos territórios populares. Então a gente achar que a dívida não é violência é não compreender como ela vai moldando os nossos comportamentos e nos subjugando a esses contratos de poder familiares, paraestatais, sociais, enfim, né? Isso dificulta, inclusive, a vida reprodutiva das mulheres, que basicamente somos nós, né, que temos a responsabilidade na maioria das situações por essas atividades da reprodução social. E aí, nesse contexto, né, de endividamento, por exemplo, como você está falando, o que significa isso? E ter que trabalhar, tentar buscar uma remuneração através do trabalho considerado produtivo e dar conta também das atividades da reprodução social. Abre mão de processo de autonomia. Rossana, também, por exemplo, eu acompanhei um caso aí, um campo que, enfim, a família foi se endividando e aí uma das mulheres da família teve que parar de trabalhar para cuidar do filho da outra irmã. Então são essas relações. Eu acho que é importante também a gente dizer que não é só despossessão, né? Elas também são construção e empoderamento, na medida que são nesses elos femininos aí, nos quintais, né, Gaia? Que a gente vai trançando histórias, quer dizer, não é só cuidar dos filhos coletivamente, né, numa comunidade, na família, enfim, não é só fruto dessas despossessões, mas é também construção, é também um reposicionamento. E acho que a gente fecha o dossiê um pouco nessa linha autoastral. Porque eu acho que não são duas coisas apartadas, né? Eu acho que uma coisa que o dossiê traz, assim, é mostrar como é que essas violências foram e são construídas cotidianamente, mas que elas não são abstrações, né? Como é que elas se relacionam e como é que o colonialismo é parte dessas relações capitalistas, como é que isso se articula com acordos legais, com coerções físicas, com a expropriação do trabalho, do território, da expropriação. E ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo há muito tempo, né, e mantendo, né, determinadas estruturas mais ou menos estáveis, há também sempre um gesto de fugitividade em relação a essa interdição total como única possibilidade de existência. Então, eu acho que a gente tenta terminar esse dossiê também mostrando, não se esquivando desse debate estrutural e de construir a partir dos artigos, demonstrando de alguma forma como é que essas violências aparecem no cotidiano atravessada pelo debate interseccional, mas também, eu acho, apostando nas construções, alianças, que também historicamente foram sendo construídos de modo a viabilizar essa existência dessa população precarizada, enfim, marcada por esses gestos de violência, mas que também constrói politicamente, estrategicamente, afetivamente, modos de viver em negociação com esses gestos de violência, né? Então, eu acho que o dossiê não é fatalista, mas ao mesmo tempo também não se furta de pensar essas inventividades, criações de modo de vida em diálogo com esses processos todos, os artigos também, enfim, trazem à tona. E tem uma coisa que eu acho que é presente, assim, que a gente percebe, é que isso que a Gaia fala, tem aí uma certa caracterização, né, e uma compreensão e uma interpretação interseccional dessa realidade que sim é dura, mas que tem ali um autoastral, como a Paula fala, mas eu acho que não é só o autoastral, assim, mas eu acho que é revelar uma virada de mesa cotidiana que as mulheres fazem com as suas práticas espaciais. Eu gosto muito dessa expressão da Ana Clara Ribeiro, que é professora do IPUR, né, que é nessa fricção que acontece do cotidiano que as mulheres organizadas ou não, né, e acho que tem alguns artigos que vão mostrar essas lutas por esse território, né, de reafirmação das suas territorialidades, que elas vão virando pequenas ou grandes mesas para criar formas de existência a partir dos seus termos, não pela violência.
A Paula estava comentando sobre como, dentro das possibilidades, né, o dossiê acaba com um tom, digamos assim, mais leve, de esperança, né? E eu acho que isso se deve muito ao fato de vocês terem selecionado, para o final do dossiê, a questão dos movimentos sociais e movimentos sociais compostos principalmente por mulheres que estão reivindicando no território. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a importância dessa luta das mulheres e desses movimentos sociais compostos, se não exclusivamente, fundamentalmente por mulheres. Bom, a gente sabe, né, as mulheres elas sempre estiveram no movimento de moradia, base, super ativistas, em vários outros movimentos, pelo voto, pela creche, pela educação. Isso já está muito dito na literatura, que eu acho que esse nosso último e quarto bloco do dossiê, ele vai mostrar que é nas lutas, é no reposicionamento no território, que essa potência transformadora feminina se dá. Então é no conflito, é na fricção, é nos processos de negociação, é nos processos de deslocamento, como eles se organizam, como eles vão produzindo outros territórios por parte das sujeitas e reconstroem redes no interior de processos que são lidos muito apenas na chave da despossessão. Então, essas brechas que a Rosana estava falando, que o território oferece, elas são muito aproveitadas pela potência transformadora das mulheres. Tem um artigo muito bonito final que ele vai olhar para a América Latina e vai mostrar estratégias de resistência de mulheres quilombolas no norte da Amazônia, né, sul do Brasil, mas também recupera estudos de Cuba, Colômbia, acho que Equador, tentando dialogar com situações análogas na América Latina colonial. É interessante porque é a partir das mulheres que eles contam como se dão essas estratégias coletivas de vida, como escapar dos feitores vivendo nos arredores, como as quadrilhas e insurgências femininas organizaram a luta, como elas se articularam, resistindo com seus próprios corpos, com a solidariedade e cooperação, com a consanguinidade, enfim, mas muito com seus corpos. Então é bonito demais. A gente ficou muito feliz de ter alguns trabalhos latino-americanos, né? Tem um outro também sobre território queer. Encontrolazo, né, em espanhol, que é sobre o espaço queer que se configurou, né, no encontro de mulheres em La Plata e que foi um movimento um pouco para questionar, de uma certa forma, o feminismo branco, radical, e elas constroem estratégias de luta e política, inclusive na própria manifestação que acontece na cidade. E é bem interessante, assim, a forma como elas conseguem incorporar um debate que era bastante presente também na Argentina, mas em vários grupos de mulheres que tinham ido participar desse encontro, e isso se expressar no movimento e, inclusive, nesse artigo mostrando os traços de espaços trans, espaços queer, aonde aconteceu o Encontrolazo. Então é bem legal o artigo. Eu acho que outra coisa que é interessante e que ainda eu acho uma questão também é que tem a ver, eu acho, com essa presença latino-americana que apareceu na chamada, não foi expressiva em número de quantidades, assim, mas foram trabalhos extremamente relevantes. Mas eu acho que a gente ainda tem um desafio regional, nacional, assim. A gente tentou, eu acho, que distribuir, assim, entender também de onde vêm esses trabalhos, e acho que a gente conseguiu fugir do Sudeste, Rio, São Paulo como lugar de maior produção, assim, no dossiê, mas também a gente percebeu algumas ausências ainda, tipo o Norte como lugar de alguma forma subrepresentado nesse dossiê, acho que o Centro-Oeste também, acho que a gente conseguiu trazer o Nordeste, sobretudo a Bahia, de uma força grande, assim, expressiva quantidade de trabalhos, mas também nos atenta, assim, olhar para essa quantidade de mais de 100 trabalhos e tentar entender também o que a gente, de alguma forma, enquanto campo, também acaba não acessando. Então, acho que os trabalhos que a gente conseguiu trazer para o dossiê e que alargavam um pouco também regionalmente os debates interseccionais a partir do território, e foram extremamente ricos. Eu acho que fica um desafio também aí, como é que a gente consegue alcançar outros Brasis e outros cantos da América Latina, pensando como esse debate ainda é tão potente, tão possível de pensar e enxergar essas ressonâncias, essas convergências, ou essas dissidências de modos de organizar, de lutar, que eu acho que é um grande, ainda temos ainda muitos dossiês para organizar. A gente teve, foi difícil, João e Ana, fazer a seleção desses artigos, até porque tinha uma questão
própria revista, da quantidade de artigos, e a gente, assim, sabia que o limite que a gente tinha de número, né, de artigos para publicar, a gente recebeu artigos de várias regiões do Brasil, a gente ficou até com dó, assim, meu Deus, a gente vai ter que eliminar esse, não porque esse é pior ou melhor, né, então não foi uma decisão fácil, mas a gente espera que tenha mais espaços como esse que a revista Brasileira de Estudos Urbanos proporcionou, né. Eu acho que o que a Gaia falou é fundamental. É um dossiê dentro de muitos que precisam vir, gente. A gente tem recebido 149 trabalhos. É muita produção ali para ser escoada. Muitos temas interessantes não entraram nos blocos. Eu queria, por exemplo, destacar vários trabalhos contando a experiência de dar aula em arquitetura e urbanismo, tentando ter abordagens de gênero interseccionais. Muita gente experimentando aí novas formas de produzir e se reinventando como professores, tentando ali buscar um ponto de vista situado, enfim. E acho que também outros temas, a gente não falou aqui, mas, por exemplo, a violência doméstica, que é um tema que, em geral, é o tema em torno de gênero, a gente tem um artigo muito incrível no dossiê, que mostra como essa violência doméstica construiu, que a Raquel Udemir chama de despejo relacionado à violência doméstica, ou seja, para além de falar sobre violência doméstica, ela fez pontes com a perda da moradia, com essa conexão aos mandatos e hierarquias de gênero. Então, a gente conseguiu trazer alguns temas para o urbano. Isso também apareceu muito forte nesses 100 e poucos artigos. Temas que não estavam muito ligados ao urbano, mas que estavam muito desenvolvidos. Acho que a gente ainda está numa primeira seleção de textos possíveis e tem muito campo de pesquisa. Era exatamente essa a reflexão que eu queria trazer aqui, inclusive encaminhando já para o final desse papo tão incrível, que a gente percebe que são discussões que não cabem, como vocês mesmos disseram, apenas neste dossiê. Precisamos de mais dossiês, de mais revistas, de mais espaço. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que a gente estimula essas perspectivas de gênero e as suas interseccionalidades no campo dos estudos urbanos? Como que a gente caminha para esse cenário de mais espaço, de mais publicações, de mais pesquisas, de mais ações? Eu acho que essa é uma pergunta, Ana, que não é fácil, assim. Eu acho que não tem uma fórmula. Eu acho que todas aqui, de uma certa forma, tem uma trajetória que vai revelando um pouco também como é que a gente vai se deparando com o debate de gênero, da interseccionalidade, das teorias feministas, antirracistas, decoloniais. Assim, não foi uma coisa que chegou pronta, né? A gente está aí nessa trajetória há algum tempo. Claro que a gente fica muito feliz que nos últimos anos abre-se uma possibilidade, mas assim, essa abertura, ela não foi feita de uma hora para outra, e isso é feito assim, no dia a dia do nosso trabalho, não só de pesquisa, na sala de aula, disputando mudança curricular, disputando autores e autoras nas disciplinas de teoria, nas disciplinas de projeto, nas disciplinas de metodologia, e até também, eu acho que um olhar solidário e de uma certa forma sensível também dos nossos colegas, dos nossos pares, de criar também essa oportunidade, essa janela, vamos dizer assim, para publicação, porque a gente se organiza, a gente tem buscado criar esses espaços através de blogs, através de perfis nas redes sociais. Eu acho que cada uma de nós aqui, né, Diana, Paula, Gaia e eu, a gente tem feito esses esforços de uma forma coletiva, inclusive, né, eu acho que inclusive a gente se encontra nesse dossiê porque também a gente se encontrou e se encontra em outros lugares. Então, eu acho que essa reciprocidade é importante, e não só essa reciprocidade, essa construção desse dia a dia do fazer do nosso ofício, mas também ele é um projeto coletivo, ele não é individual, ele não é de uma única pessoa, ele é feito a muitas mãos, e eu acho que essa que talvez seja a força e a potência da possibilidade de a gente construir uma outra perspectiva de fato epistemológica, mas não só epistemológica, mas também de prática da arquitetura e do planejamento. É pelo coletivo e através do coletivo. O que eu tenho pensado muito, e esse dossiê, na própria chamada dele, a gente fez uma chamada alargada, pouco restritiva e procurando estimular, né, a produção, mas uma coisa que eu tenho pensado muito é que as abordagens de gênero interseccionais, elas têm que estar não num dossiê segregado, elas têm que permear todas as publicações, têm que permear a aula de todos os temas, têm que permear o cotidiano
cotidiano da nossa vida, desde o espaço de reprodução do cuidado. Ou seja, tem que ter reflexões também nesses vários campos, porque tem uma tendência muito forte acadêmica de segregar. Então, outro dia a gente estava discutindo o plano diretor de São Paulo. Então vamos fazer uma mesa para olhar racialidade e gênero no plano diretor. Eu falei, não, vamos ver isso em todas as mesas, né? É assim que a gente vai ver as inter-relações, não é segregando um tema e aprofundando ele em separado. Então o que a Rosana fala é super importante, é todo dia, é no cotidiano, né? Não é só o cotidiano que a gente quer perceber, dispossessões, as reorganizações, mas também que a gente quer transformar a partir desse cotidiano, né? Eu mesma fico pensando também que é preciso de políticas para isso. Quando eu citei sobre as ações afirmativas, né, e o impacto dessa presença dos estudantes, enfim, de acadêmicos, isso tem a ver não só com acesso, mas também com políticas de bolsas, com a possibilidade de produzir. Trabalho acadêmico é um trabalho caro, é um trabalho que exige tempo. Então, se a gente pensa as questões de gênero, raça e classe, nosso debate de interseccionalidade e olha para a própria possibilidade de sobreviver do trabalho acadêmico, a gente vê como isso é um funil. Como é que a gente também pode, nesse momento de desmonte, pelo menos enquanto professora, eu tenho percebido drasticamente, assim, um caminho que aparentemente estava indo numa ascendente do ingresso, na pós-graduação, na carreira acadêmica com possibilidade para muitos estudantes que não tinham essa possibilidade há algum tempo atrás e agora, novamente isso fugindo. Que como é que a gente disputa, eu acho, dentro das instituições, mas como é que a gente constrói politicamente aí essa pressão, de fato, para que hajam políticas afirmativas que viabilizem esse trabalho acadêmico a partir dos sujeitos e sujeitas a partir das suas diferenças. Mulheres, pessoas racializadas, recorte por classe, como é que a gente consegue fazer que as pessoas continuem e possam acessar e produzir e ter o trabalho acadêmico como trabalho. E é o desafio do reconhecimento da importância de construir e dar apoio a essas políticas afirmativas, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento paradigmático, que é importante a gente não perder o fôlego para isso. Do ponto de vista da publicação, não ter apoio à pesquisa, não ter bolsas, não ter apoio para traduções, para revisões, e isso já cria uma peneira, né, de quem publica e quem não publica. Então, isso que a Gaia traz, eu acho que também é um elemento fundamental, também como uma forma de apoio, de difusão do que está sendo pesquisado, mesmo dentro das dificuldades que a gente está vivenciando, que a gente está experimentando, né, em termos sociais, econômicos e políticos, sobretudo. As pesquisas estão sendo realizadas, né, muitas pesquisas estão sendo realizadas, e muitas delas a gente não tem conhecimento porque elas não conseguem esse espaço por falta de apoio financeiro, por falta de políticas afirmativas. Então, isso é fundamental. Acho que a pesquisa situada, ela vai provocar o mundo acadêmico. Como é que eu posso, uma professora branca de elite, orientar um trabalho sobre territórios negros se não tiver um pesquisador negro, uma pesquisadora negra, enfim, como é que eu posso falar do putafeminismo sem as putas feministas, né? É a partir desse ponto de vista situado. E cadê esses cortes na academia? Cadê eles dando aula? Acho que a gente quer transformar de forma mais radical esse lugar. E aí isso significa, para a branquitude, abrir mão de certos lugares de privilégio que a gente ocupa, ter novas abordagens, novos métodos de pesquisa, onde esse método situado seja fundamental e traga novos elementos aí para essa produção acadêmico-científico-teórica, a gente vai ter que se transformar consideravelmente. Maravilha, maravilha. Eu acho que saímos, João, inspirados e inspiradas desse papo, e eu queria agradecer muito, muito a vocês, a Gabriela, a Paula, a Rosana e também a Diana, pelo dossiê, pela participação aqui conosco hoje no Urbanidades. Eu queria saber se vocês querem deixar palavras finais, recados, como é que a gente acompanha vocês, o trabalho de vocês, as atividades, o dossiê, enfim, se vocês quiserem deixar algum recado final. E eu, no mais, agradeço muito em nome do Urbanidades pela oportunidade da gente ter tido esse papo hoje, que foi extremamente importante. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Eu queria agradecer você e o João por esse espaço, né? A gente tem conversado muito, assim, também como difundir mais o dossiê, entendendo que é uma revista consolidada e que tem um público, né, fiel a que a revista publica, mas pensando até nesses nossos interesses de difundir esses trabalhos, esses debates e também
também eles cheguem a lugares distintos dos que comumente já chegam. Muito importante a gente também estar falando sobre o dossiê aqui nesse canal, com vocês no podcast, assim, então queria agradecer imensamente. A gente tem divulgado nas nossas redes de coletivos, laboratórios, grupos também nos quais a gente tem trabalhado, tanto o conteúdo do dossiê, mas também outros eventos, atividades, propostas que a gente tem apostado. Eu faço parte de um grupo de estudos, coordeno o grupo de estudos Corpo, Discurso, Território na Federal da Bahia. Então quem quiser buscar no Instagram, a gente tem uma conta lá, com link lá para os nossos conteúdos, tanto os conteúdos do dossiê, a gente tem compartilhado lá também, e outros que a gente acha que pode ajudar a alimentar esse debate. E é isso, talvez feliz, assim, demais com a resposta, né, e o acolhimento que o dossiê tem gerado, tem tido, e aí apostando em outros desdobramentos, em outras revistas, outras coletâneas, outros produtos de formatos diferentes, podcasts, outros, enfim, que eu concordo muito com a Rossana, assim, né, uma construção coletiva que a gente tem apostado. Obrigada. E agradecimento ao Ampur, que é o Pedro Novaes e a Fernanda Sanches, que são os editores da revista e que nos convidaram para esse dossiê especial. Então também fica o nosso agradecimento. E Heitor, que foi a pessoa responsável por organizar logisticamente todo esse trabalho difícil de 149 trabalhos. Então meu agradecimento também a ele. Eu também queria agradecer, João, Ana, por essa oportunidade, né? Eu acho que podcast hoje também é um instrumento bacana, assim, da gente ter acesso à informação, de difundir trabalho científico, e agradecer também aos editores da revista, Pedro, Fernando, o Heitor, que também nos apoiou muito nesse processo todo. A Paula, pelo Lab Cidade, tem feito aí divulgações dos 4 blocos do nosso dossiê, e eu tenho replicado, junto com a Diana, essa divulgação pelo nosso blog, né, que é o feminismourbana.wordpress.com.br, e também lá no perfil do meu grupo de pesquisa junto com a Fernanda Sanches, o urb.anas, no Instagram. Então quem quiser acompanhar pode acessar lá, tá bom? É isso, obrigada, gente. Eu também agradeço a oportunidade aqui da gente estar circulando, difundindo esse dossiê, que pra gente foi muito importante, assim, objeto de várias reflexões. A gente tá bem felizes com o resultado e a disseminação e essa sementinha aí plantada. E queria dizer que o Lab Cidade tem uma plataforma, o Lab Cidade da FAUSP. A gente tem uma plataforma e eu tô soltando alguns posts que são um pouco um convite a acessar os textos, que tem os links para os textos. A Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, a nossa revista da ANPUR, da Associação Nacional de Planejamento Urbano e Regional, ela é bem chatinha de você encontrar os artigos ali no meio, eles estão perdidos junto com outros. Então é importante essa organização, a gente optou por organizar um pouco convidando e colocando os links para os artigos circularem. Para a gente, a maior felicidade é que eles ganhem mundo, porque descolonizar o pensamento também passa por construir novos autores, novas autoras que estão por aí trazendo abordagens, questionando aí o status quo. Então estamos bem felizes com isso. Eu também agradeço assim, muito desse trabalho do Lab Cidade, é feito coletivamente no laboratório, que a gente tem um grupo que chama Cidade, Gênero e Interseccionalidades, que tem feito várias pesquisas sobre mobilidade inicialmente, tem alguns trabalhos sobre caminhabilidade, sobre os modos ativos de bicicleta e caminhada, também sobre políticas, como por exemplo a política habitacional e um enfoque específico nas remoções. Daí veio um pouco a ideia de aprofundar as formas de dispossessão que vão além da perda da moradia e envolvem essas diversas violências que a gente está vendo aí nos artigos do dossiê. É com esse grupo do Lab Cidade que, a partir de dados, por exemplo, do Observatório de Remoções, que foi chegando aí nesses temas, nessas autoras. Então eu falo em nome desse grupo aí do Lab Cidade que nos acompanha, de pesquisadores e pesquisadoras. Muito obrigada. Este episódio foi editado por Vanner Muniz. O Urbanidados é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidados é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidados no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.